Bom, estamos agora no capítulo 8, segundo Reis 8. Temos mais uma história. Os relatos da vida de Eliseu, nós podemos dividir de várias formas. Uma delas, eu já comentei sobre isso, uma delas é relacionar os milagres. Nesse esboço eu costumo colocar uma certa numeração dos milagres. É um pouco subjetivo, a Bíblia não faz uma enumeração de milagres, e tem várias pessoas que têm várias contagens, né? A gente já comentamos sobre como Eliseu recebeu uma porção dobrada. Então várias pessoas fazem uma relação entre o número de milagres que foram feitos por Elias e o número de milagres que foram feitos por Eliseu. E quase todos chegam a um número dobrado, mas o número do dobro é bem variado. Tem uns que fazem 7 milagres para Elias e 14 para Eliseu, outros colocam 8 para Elias e 16 para Eliseu. Já vi até 16 milagres para Elias e 32 para Eliseu. Então, depende muito de como você considera os eventos, de como que você enumera. Mas uma outra maneira de pensar, que eu tenho procurado diferenciar, assim, os sinais, a gente tem chamado isso de evidência, os sinais do reino. Eliseu, ele traz de uma maneira um pouco diferente. Elias também trouxe sinais do reino, quando ele ressuscitou o filho daquela viúva, onde ele ficou durante um tempo. Mas, de maneira geral, o ministério de Elias foi mais voltado para anunciar, mais voltado para juízo. Vários sinais sobrenaturais de Elias foram atos sobrenaturais de juízo, como o fogo que caiu sobre os soldados, como a falta de chuva. E Eliseu, nós temos visto que ele tem muito mais, ele tem uma atuação muito mais voltada para pessoas comuns. Ele fala com os reis. Nós acabamos de ver uma história que envolveu o rei de Israel, o rei da Síria. Então Eliseu, ele mexe com os reis, né? O reino de Deus interfere com os acontecimentos, até entre um reino e outro, né? Nos exércitos, nas guerras. Mas Eliseu tem muitas coisas que acontecem por intermédio dele, acontecem com pessoas comuns, pessoas que não são dirigentes da nação, pessoas que não vão necessariamente ser chamadas por Deus, porque tem histórias de pessoas comuns, como Ana, mãe de Samuel. Ela era uma pessoa comum, só que ela foi mãe de Samuel, e Samuel foi um homem que mudou a história de Israel, através do que Deus fez com ele. Nesse caso, por exemplo, o caso da Sunamita, que nós vamos voltar para ela hoje, ela foi uma pessoa comum, mas que não, assim, ela recebeu um filho milagroso, o filho morreu, o filho ressuscitou, mas ela não se tornou uma pessoa importante, entre aspas, do ponto de vista da história. Ela não teve um papel na história de Israel. O filho dela não foi uma pessoa importante, pelo que a Bíblia relata, enfim. Então ela não era uma pessoa que trouxe uma coisa diferente, que foi uma intervenção de Deus na história, mas foi uma pessoa que Deus agiu de uma forma muito sobrenatural. Então agora essa história aqui de 2 Reis 8 é uma história que não envolve um milagre, a não ser nesse outro aspecto que eu tenho comentado, que é uma evidência do reino também. São duas classes, né? São dois tipos de coisas que acontecem que são evidências do reino. Um tipo é milagre, mas o outro tipo de coisa que é milagroso também é prever o futuro, saber o que vai acontecer. Isso é muito milagroso, isso é muito sobrenatural. E aqui tem uma história que envolve isso, ok? Então eu vou ler, são só os primeiros 6 versículos, e depois nós vamos então procurar ver por que essa história está na Bíblia. Eu acho que uma das coisas importantes, lógico, quem sou eu para dizer por que essa história está na Bíblia? Mas quando a gente lê essas histórias,
mesmo que a gente não tenha resposta, a pergunta sempre tem que: Deus, por que o Senhor colocou essa história aqui? Qual a importância dela? O que o Senhor contou essa história está registrada na Bíblia, tem alguma coisa que é importante, tem alguma coisa que vai me ensinar alguma coisa. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa pergunta, quando nós lemos a Bíblia: por que essa história está aqui? Qual é a intenção de Deus? Eu posso achar essa história interessante por N razões, mas eu quero saber, dentro de uma história, tem alguma coisa que ressalta, né? Como a gente acabou de ver na história dos 4 leprosos, tem alguma coisa que vai chamar a atenção. É como uma parábola. Jesus contava a parábola, nem todas as partes, né? Na história tem umas coisas bem engraçadas, né? Como nos primeiros séculos da igreja, como as pessoas tentavam tirar uma lição, aplicar, por exemplo, aquela história do bom samaritano. Eles tentavam tirar uma aplicação de coisas que não tinha nada, assim, que representava o burrinho, né, partes da história que não faziam parte, né? Essa não é a parte importante. E eles tentavam fazer: o burrinho significa isso, a hospedaria, né, o lugar, a posada, né, onde ficou, o que representa. Então, nem sempre os detalhes da história são tão significativos, mas tem algo na história que e isso que a gente sempre tem que ver. Então, vamos ler aqui. Então, versículo 1: ora, Eliseu havia dito à mulher, cujo filho ele restaurara a vida. Uma observação, logo aqui no início. Essa mulher já apareceu no capítulo 4, né, essa história, né, da mulher sunamita. Ela é conhecida como a sunamita. O que é sunamita? É a região onde ela morava, a cidade onde ela morava. Ela não tem nome na Bíblia, né? Ela é tão anônima, né, tão assim, nós não conhecemos o nome dela. Eliseu costumava ficar na casa dela. Ela fez um quarto especial para ele poder ficar. Ela não tem nome. Isso é muito interessante. Ela não tem nome. Não sabemos o nome dela. Então nós temos que chamá-la de sunamita, que é a única identificação. Então, aqui, por exemplo, nem fala sunamita, fala assim: Eliseu havia falado, que isso é uma coisa que vem antes dessa história, né? Ele havia falado a essa mulher que teve o filho e que ressuscitou. Então, é uma mulher que teve um filho sobrenatural. Ela não podia ter o filho, pelo que a história conta, pode ter sido, assim, pelo menos quando conta a história, não fala que ela era estéril. Quando Geazi fala com Eliseu, que Eliseu queria fazer alguma coisa para retribuir, e o que eu posso fazer por ela, tal, ela não quis nada, ela falou que não precisava de nada. Aí Geazi sabia que ela queria muito ter um filho, mas que o marido dela era idoso. Então, parece que o problema era mais do marido, pelo menos a única coisa que cita. E agora, assim, lembrando aquele detalhe, que o marido era idoso, nessa parte da história, que acontece vários anos depois, pelo menos 7 anos, porque vai falar de uma fome de 7 anos, tudo. Então, o marido não é mencionado. Muito provavelmente, se ele era idoso no capítulo 4, provavelmente ele já tinha falecido. Ele não é mencionado mais. Então, mas é interessante esse fato, sim, de ser uma pessoa especial. Essa mulher sunamita é uma pessoa muito especial. A história do capítulo 4 é uma coisa, né, que nós já estudamos, muito assim, né, mostra muitas qualidades, muitas coisas na vida dela, mas ela não tem nome. E eu acho que isso significa que Deus, para evidenciar o reino, ele trabalha com pessoas que não precisam ser famosas, não precisam ser conhecidos pelo nome. Eu acho que essa é a ideia, assim, de que ela foi uma pessoa que aconteceram coisas tremendas. Se a história dela fosse só do capítulo 4, já é uma história fantástica. Só que aqui nós temos uma sequência, nós descobrimos algo que aconteceu depois.
e que é muito interessante também. Aliás, de todas as pessoas que foram tocadas pelo profeta Eliseu, várias pessoas que não conhecemos o nome também. Aquela mulher que ficou viúva, lembra, né? Do capítulo 4 também. A mulher que ficou viúva e o marido tinha deixado muitas dívidas e tal. Nós também não sabemos o nome dela, né? E várias outras coisas que aconteceram. O cara que perdeu o machado. Nós não sabemos o nome de nenhuma dessas pessoas, mas a única pessoa de todas que foram tocadas por Eliseu, né? Tem várias histórias, várias coisas que acontecem na história de Eliseu. Nenhuma dessas pessoas aparece depois. Nós não, assim, só tem aquela história. A viúva e o azeite se multiplicou, ela vendeu o azeite, pagou as dívidas, tudo bem. Não sabemos mais nada sobre a vida dela depois. Assim, é só aquela história. Então, essa sunamita é a única que reaparece nesse ponto aqui, mais na frente. Também é algo significativo. Então, Eliseu havia dito à mulher, cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai, tu e tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com sua família, habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, outro cara que reaparece, né? Assim, das pessoas que foram tocadas, a mulher sunamita é a única que reaparece. Agora, Geazi, também temos a história dele, era servo, né? Todo mundo lembra o que aconteceu com ele. Ele também reaparece aqui, deixando muitas interrogações. Por exemplo, ele continua leproso, né? Se ele é leproso, o que ele está fazendo conversando com o rei? Ele se arrependeu? Isso aqui mostra, tem gente que conclui que ele tinha sido curado da lepra, mas são especulações. Tem gente que acha, não, essa história aconteceu antes de ter ficado com lepra. As pessoas fazem tantas coisas assim, realmente a Bíblia, essa parte aqui, não fez questão de colocar em ordem cronológica. Então eu não posso dizer, não, mas apareceu aqui no capítulo 8, então é depois do capítulo 5. Não necessariamente. Mas por outro lado, aqui já aconteceram várias coisas. Eu, particularmente, eu não acho que foi antes da história de Naamã, antes da história da lepra. Então tem várias interrogações aqui, né? Nós não sabemos exatamente como que é Geazi. Só temos essa história em que ele também reaparece. Então o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, ou talvez nós deveríamos falar ex-moço, né, do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, qual o objetivo da história? Você lê essa história, o que sobressalta? Uma baita de uma coincidência, né? Porque aqui tem essa mulher que começa contando: Eliseu tinha falado, vem uma fome sobre a terra de 7 anos, vai embora e procure se manter em outro lugar, porque vai ter fome. Ela vai embora, fica 7 anos, volta, no final dos 7 anos, volta, subentende pela história que quando ela volta, tem outras pessoas na terra dela, tem outras pessoas na casa dela, ela não tem mais as propriedades, então ela vai para o rei. Outra coisa que a gente tem aqui,
cadê Eliseu? Eliseu parece que deu um sumiço aqui. Tanto é que, por exemplo, a mulher, lembra quando a mulher recebeu um filho do milagre, o filho morre, o que a mulher faz? Ela vai atrás de Eliseu. Eliseu, eu nem pedi um filho, agora eu recebi um filho, ele morre. Então ela foi atrás de Eliseu. Mas aqui ela podia ter feito a mesma coisa. Ela podia ter falado: Eliseu, eu fui embora da minha casa, das minhas terras, porque você me deu essa ordem. Você falou, vai embora. Eu volto para minha casa e tem outras pessoas morando lá. Como que é isso? Ou ela não pensou em conversar com Eliseu, ou a história dá a entender por que o rei de Israel está conversando com Geazi e pedindo para contar. Não parece que Eliseu até já morreu? Ele não tinha morrido ainda, mas a história, assim, Eliseu parece que sumiu. E na verdade, na sequência do capítulo 8, Eliseu, não sei se antes ou depois, porque não tem uma nota assim de cronologia, mas Eliseu, no versículo 7, Eliseu foi a Damasco. Quando que ele foi a Damasco? Não sabemos. Mas então Eliseu sumiu, ele não estava por ali. Talvez fazia tempo que ele não estivesse por ali. Então o rei de Israel, ele quer rememorar, ele quer lembrar, quer que alguém conte para ele as grandes histórias, né? Como, entendeu? É mais quando a pessoa não está lá mais, né? Não estão acontecendo mais milagres. Então conte algum milagre, conte todos os milagres que Eliseu fez. Então a mulher não procura Eliseu, eu penso que Eliseu não estava por ali, e ela vai atrás do rei. Mas o fato central, isso que eu queria que vocês notassem, quando vocês leem a Bíblia, né, usem esse princípio. O que é o fato central? Tem várias coisas, tem todo o pano de fundo, tem circunstâncias, todas são interessantes, todas são importantes, mas o que é o foco da história? O foco da história não são os 7 anos de fome, não é para contar isso, é o único lugar aqui que fala da fome, de 7 anos, mas esse não é o objetivo da história, isso é um detalhe. O foco não são os 7 anos, o foco não é o fato que ela foi morar na terra dos filisteus, tudo isso aí é secundário. A história é para contar uma tremenda coincidência, porque na hora que Geazi está contando uma história para o rei, ainda bem que ele contou corretamente, porque ele termina de contar a história, a mulher da história aparece na frente deles. Geazi fica assim, transtornado, fala assim: rei, eu acabei de contar uma história de um filho que ressuscitou, é essa mulher, é esse moço aqui que ressuscitou. Aí o rei fala assim: conte você a história. Conte você a história. E a mulher contou a história e bateu. A história da mulher bateu com a história de Geazi. Aí o rei manda restituir todas as coisas. Tudo é importante, né? Assim, eu estou chamando aqui de providência divina. O que é providência divina? Providência não é a mesma coisa de provisão. Entendeu? Providência. Tem um livrinho, né? Eu nem sei se nós temos mais, parece que esgotou na editora, mas tem um livro daquele autor que eu gosto muito, que escreveu... Não Desperdicei Suas Lágrimas, tem um livro daquele Paul Bellheimer que chama O Mistério da Providência de Deus. Ele trabalha com a vida de José, do Egito, né? Providência divina é Romanos 8:28. Você quer saber o que é providência? É Romanos 8:28. Todo mundo tem que saber o que é Romanos 8:28. Todo mundo sabe o que é? Porque todas as coisas cooperam para o bem, para todo mundo que aceitou Jesus no coração. Você sabe que não é porque não tem nenhum lugar na Bíblia que fala aceitar Jesus no coração. Então, né, não é assim que fala na Bíblia. Para quem de todas as coisas? Isso aí eu já enfatizei ao longo desses anos de estudo bíblico, eu sempre falo isso. Para quem que as coisas cooperam para o bem?
aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não é uma coisa automática. Então, é isso que nós queremos ver um pouquinho, porque essa é uma história onde tudo cooperou para o bem. Olha, 2 vezes, os dois acontecimentos fortes que aconteceram na vida dessa mulher, as 2 coisas cooperaram para o bem. 2 coisas ruins que aconteceram. Primeiro, uma coisa boa, ela ganhou um filho que ela não podia ter, mas o filho morreu. E como nós falamos naquela época, eu acho que todas as mães e mesmo pais concordariam comigo, melhor nunca ter um filho do que ter um filho e o filho morrer. Concordam comigo? Não é muito melhor? Nunca ter um filho, é triste nunca ter um filho, triste nunca ter um filho, né? Várias pessoas estéreis na Bíblia, né, que falam, nunca ter um filho, mas ter um filho e o filho morrer, foi isso que ela foi falar com Eliseu. Eu não te pedi um filho, por que isso aconteceu comigo? Então, isso na história anterior, cooperou para o bem na vida dela? Puxa, como cooperou para o bem? O reino se manifestou, o filho dela voltou à vida. Agora acontece outra coisa, ela vai embora para se preservar, segundo a ordem do próprio profeta, ela obedece a palavra do profeta, ela vai embora. Quando ela volta, ela perdeu tudo. Só que, providência divina, Deus fez o rei chamar Geazi para contar as histórias de Eliseu, e ele está contando justamente a história dela quando ela aparece. Isso não é providência divina? Isso é uma tremenda demonstração, um tremendo exemplo de que todas as coisas cooperam para o bem. Ela poderia, tanto da primeira vez como da segunda, ela poderia ter perdido. É verdade? Ela podia ter perdido. Se ela perdesse o filho, na primeira história, filho veio, milagre de Deus, morreu, e ela vai lamentar, ela vai chorar, ela vai sentir essa perda. Mas se ela não fosse atrás do profeta, se ela não falasse Deus, ela nem foi amargurada, ela perguntou por quê, ela quis saber por que isso aconteceu comigo, o que Deus está querendo fazer comigo, mas ela foi atrás, ela foi buscar uma solução de Deus. Então ela nem ficou alimentando amargura pela perda dela, nem ficou também claro que Deus vai fazer alguma coisa. Ela foi buscar, ela foi realmente buscar de Deus, através do profeta, uma solução. Aqui também ela não ficou passiva. Voltei e perdi todas as minhas terras, e por cima de tudo, o cara que falou comigo para sair da minha terra não está nem aqui. Essa parte eu estou subentendendo, que cadê Eliseu? Ele não está aqui. Então ela poderia ter ficado na amargura, ela poderia ter ficado assim, lamentando o que aconteceu, mas não, ela foi atrás, ela foi buscar os direitos dela, foi clamar ao rei, e quando ela foi, ela viu a providência divina, ela viu Deus agindo em favor dela, porque estava contando a história dela, né? Aquela situação, você aparece e fala assim, estávamos falando de você, estávamos falando justamente de você. Ela aparece no momento exato. Ok, então agora eu vou voltar um pouquinho no início, só para frisar alguns pontos. Mais ou menos na sequência que eu coloquei no esboço aqui na folha. Então, primeira coisa que eu queria voltar, assim, não é o foco da história, mas queremos comentar essa questão da fome.
Então, no versículo 1, Eliseu falou com ela que viria uma fome de 7 anos. Uma coisa que nós estamos sempre fazendo é comparando Eliseu com Elias, tá? Elias também previu uma fome, lembra? Primeira coisa que Elias fez, que está registrado na Bíblia, primeira história de Elias é ele avisando para Acabe que não vai chover. Ele não fala quanto tempo, mas que não vai chover enquanto ele não fala, porque ele tem a palavra de Deus. Então, quais as diferenças entre Elias e Eliseu nessa história? Que tem muitas coisas parecidas, mas muitas coisas bem diferentes. Então, tudo em Eliseu é dobrado, né? A fome que Elias previu durou 3 anos e meio. A fome de Eliseu durou 7 anos, o dobro. Por que o dobro? A Bíblia não fala, só vou dar uma sugestão. Deus está agindo, Deus sempre age com o seu povo, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Deus age conosco individualmente, Deus age com nações, com igrejas, com o seu povo de maneira coletiva. Deus age com as pessoas, as nações também, que não conhecem a Deus, em todas essas situações, individualmente, coletivamente, igrejas, nações, todas as direções em que Deus age, Ele age para produzir arrependimento. Esse é o foco principal. É isso que traz o reino de Deus. Por isso que João Batista começou pregando arrependimento. Jesus começou pregando arrependimento. O que traz o reino de Deus, o que prepara o caminho, o que vai trazer mais presença de Deus na nossa vida, o que vai restaurar, todas as coisas acontecem através de arrependimento. Tudo que Deus faz, de bom e de ruim. Lembra que domingo passado eu falei, você precisa perguntar, como os 4 leprosos chegaram lá no arraial do inimigo, encontraram abundância de comida. Inicialmente eles não perguntaram, mas daí a pouco eles acordaram e falaram assim, por que nós estamos com toda essa provisão? Não é para nós. Então, porque Deus nos dá alguma abundância, principalmente abundância, assim, algo além das nossas necessidades. Os 4 leprosos encontraram muito além do que eles precisavam, mesmo que eles ajuntassem todo o ouro, toda a prata, tudo que era de precioso ali, e falassem, isso aqui é bom para nós, vamos juntar. Eles não precisavam disso, e não era para eles que Deus tinha feito aquele livramento. Não era para eles. Eles foram usados por Deus para encontrar a provisão de Deus para toda uma cidade que estava morrendo de fome. Então, quando Deus nos abençoa, deve haver uma pergunta: por quê? Quando Deus permite tribulações, quando Deus permite angústia, quando Deus permite perdas, lembra, agora vamos ficar bastante dentro da vida dessa sunamita, para não confundir muito. Essa mulher aqui, na primeira história dela, tem várias coisas que nós aprendemos com ela. Mas nesse momento, essa história aqui, esse final da história dela na Bíblia, e esse episódio em particular, para mim é muito claro que Deus está querendo mostrar como que funciona, não é como que funciona como uma regra, uma fórmula, mas como que funciona a providência divina na vida de uma pessoa. Ele está mostrando isso. Então, para responder essa pergunta, como que Deus está agindo e fazendo todas as coisas cooperarem para o bem para ela, nós precisamos da primeira parte da história, no capítulo 4, e nós precisamos entender que não é só o final que Deus mandou o rei devolver tudo para ela. Olha que história maravilhosa. Ela perdeu o filho, ganhou de novo. Ela perdeu os bens, ganhou de novo. Tudo deu certo no fim. Mas vamos lembrar
que essa história dela, providência, não é ausência de tribulação. Uma pessoa que tem a providência de Deus atuando na sua vida, não é uma pessoa que não passa por tribulação, não é uma pessoa que não passa por falta, por perda. No caso dela, ela ganhou de volta. Abraão ofereceu Isaac, mas no fim ele nem precisou matar Isaac, ele ganhou o filho de volta. Mas existem histórias, e lembrando até de coisas que nós estamos ouvindo nas notícias atuais, existem pessoas que estão perdendo a vida nos países onde, né, tem o Estado Islâmico, e não é só esses últimos acontecimentos com o Estado Islâmico, isso está acontecendo em países muçulmanos, aconteceu muito nos países comunistas, e aconteceu em toda a história. Não é, a providência divina não significa que você nunca sofre perda, inclusive talvez perda da própria vida. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. E na vida dela, ela sofreu perdas. Então a providência divina não é aquela história que, puxa, escapei de mais uma, quase aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu, nunca acontece um acidente, nunca sou roubado, nunca, sabe assim, a providência divina não significa que nunca acontecem coisas ruins na minha vida, ok? Muito importante entender isso. Agora, a providência divina na vida dela começa no versículo 1, é outra diferença. Então, deixa eu só, que eu estou correndo um pouquinho além e deixando algumas coisas para trás. Por que 7 anos de seca? Não terminei de responder. Por que 7 anos de seca? Com Elias foram 3 anos e meio. Tudo que Deus faz é para trazer arrependimento. Então, quando Deus trata com uma pessoa, com uma igreja, com uma nação, Ele vai graduando. É como um pai que disciplina um filho. E primeiro fala assim: filho, não. Filho não escuta. Não. Qual que é o próximo passo? Para alguns pais não tem próximo passo, acabou ali, né? Mas para alguns pais, o próximo passo depois de não é, dependendo da idade do filho, como que vai tratar, algum tipo de castigo. Talvez vai ter que bater. Talvez vai ter que... Tem várias graduações. Deus faz isso. É só você ler aqueles capítulos longos. Tem um em Levítico 26, e tem um em Deuteronômio 28. Fora todos os profetas que falam a mesma coisa. Mas Moisés avisou, tem capítulos que falam: se vocês forem obedientes, vocês vão receber essas e essas bênçãos. Se vocês forem desobedientes, vai acontecer. E principalmente Levítico 26, ele usa muito ele fala assim: vai acontecer isso. E aí ele falou assim: se mesmo assim, eu vou aumentar a dose 7 vezes. Eu vou fazer uma coisa 7 vezes pior. E ele vai falar, isso tem vários ciclos. Ele fala uma coisa, mas se isso não funcionar, se vocês não voltarem, vai acontecer isso. E vai aumentando o grau. Então, assim, a minha ideia não é necessariamente o que Deus pensou, mas uma possível ideia. Por que 3 anos e meio de fome com Elias? E por que 7 anos de fome com Eliseu? Porque os 3 anos e meio de fome no tempo de Elias, o povo não se voltou para Deus. Então agora vem uma dose maior. Nós vimos até essa história do cerco de Samaria, que chegou ao ponto, isso também foi previsto em Levítico 26. Uma das graduações maiores de castigo de Deus, ele falou assim: vocês vão chegar ao ponto que as mulheres vão comer os próprios filhos. Foi previsto isso. Isso é um grau muito alto. Ele só perde, para nós, talvez no nosso sentido individual, parece que isso é o pior que pode acontecer. Mas na lista de Levítico 26, o pior vem depois, que é o cativeiro, que eles vão sair da terra, vão ser levados, e realmente é o que acontece aqui na história. Aqui no cerco de Samaria, chegou o ponto de mãe comer o próprio filho, não voltaram para Deus. Alguns capítulos aqui na frente, em 2 Reis, essas 10 tribos vão ser levadas para o cativeiro
por Assíria. Depois, mais tarde, mais de 100 anos depois, vai chegar a vez de Judá. Então, o cativeiro na Bíblia é o grau máximo de castigo que Deus exerce sobre o povo como um todo. É perder a herança, perder a própria terra prometida. Ok, então isso é uma coisa possível. Porque 7 anos. Mas a outra diferença que eu queria chamar a atenção, isso eu acho muito significativo, é essa diferença entre Eliseu e Elias, que Elias, ele se dirigia, era o chamamento dele, era a vocação dele, ele chamava os reis, ele falava muito com Acabe, ou para ele falou para toda a nação de Israel. Então, o ministério de Elias não se misturava, né? Nós não temos histórias de Elias conversando, trabalhando nem com os filhos dos profetas, não temos histórias. Tem a história de Elias na casa da viúva, quando ele estava esperando passar os 3 anos e meio, tem essa história dele com a viúva. Mas fora isso, praticamente nós não vemos nada de Elias trabalhando, lidando, ministrando para pessoas comuns. Nós não temos nenhum registro, aqui a única menção dos 7 anos de fome é essa menção aqui, de Eliseu. Eliseu não foi falar com o rei, se ele foi não está escrito aqui. Eliseu viu que teria 7 anos de fome, por isso no ponto 2 aqui no esboço eu coloquei, ele avisou quem? Quem foi avisado por Eliseu? Vai ter 7 anos de fome. Elias foi avisar Acabe. Quem que Eliseu foi avisar? Ele foi avisar a sunamita. Uma mulher, uma pessoa foi avisada. Talvez ele tinha falado com os filhos dos profetas. Aqui não está dizendo que ele não conversou com mais ninguém. Mas está registrado na Bíblia que ele foi avisar essa mulher. Gente, isso para mim fala muito alto. Essa mulher que nem temos o nome dela, ela foi tão importante para Deus que Eliseu foi avisar só para ela: vai ter uma fome, vai embora. Nem Eliseu foi embora. Não fala de nenhum dos filhos dos profetas que foram embora. A única pessoa que vai embora é essa mulher sunamita. Bom, isso mostra várias coisas. Nós podemos comparar, nós podemos tirar ideias aqui. Já falamos assim que várias coisas que acontecem nessa época são figuras da tribulação, até da grande tribulação nos últimos tempos. Então, como que Deus trabalha com as pessoas? Como que Deus protege? Como que nós vamos sobreviver à tribulação ou não vamos sobreviver à tribulação? Porque muita gente, de acordo com Daniel, de acordo com o Apocalipse, muita gente fiel, muita gente fiel a Deus vai ser martirizado. Então, claro que o martírio não é um castigo. Amém, irmãos? E se o martírio não é castigo, outras tribulações que acontecem na nossa vida também não são castigo. Então nós precisamos diferenciar. Eu falei, tudo que Deus faz de bom e de ruim, Ele trabalha no sentido de nos levar ao arrependimento. A primeira coisa que nós devemos perguntar quando algo não vai bem na nossa vida, quando algo não vai bem na nossa vida espiritual, quando algo não vai bem na nossa família, quando algo não vai bem financeiramente, quando tem uma doença, qualquer coisa que acontece, claro, a primeira coisa que nós vamos perguntar é: Deus, tem alguma coisa? O Senhor quer tratar com uma atitude errada? E qual de nós não tem uma área que precisa ser tratada? Qual de nós não tem alguma coisa que Deus talvez queira falar? Você está frio, você não está me buscando, você não está muito interessado no meu reino.
Claro que tem muitas coisas que Deus pode tratar. Agora, nem tudo é tratamento. Por exemplo, essa fome que veio sobre toda a terra, que veio sobre essa mulher também, não era culpa dela. Então a gente precisa entender que existem coisas na nossa vida que acontecem, né, que não são por causa de um problema. Mas como eu falei, Deus sempre trabalha. Por exemplo, Jó, o grande exemplo de Jó. Jó recebeu o testemunho de Deus, que ele era um homem justo. Mas se você ler a vida de Jó, Jó não aprendeu muita coisa naquela tribulação. Ele não teve que se humilhar, se quebrantar. Deus não mostrou muita coisa para ele que ele não sabia antes. Então, claro que tinha algo. José, filho de Jacó, né, que foi para o Egito, ele não foi enviado para o Egito porque ele foi uma pessoa ruim. Mas se você ler a história de José, ele tinha um quezinho assim, né? Ele contava os sonhos dele, foi Deus que deu o sonho para ele. Mas ele não dá para ver nas entrelinhas. Fala, meus irmãos, eu tive um sonho, todos vocês ajoelhados me servindo. Caramba, ele podia ter ficado quieto, né? Ou talvez o jeito que ele contou, eles ficaram muito mordidos, né? Então, é claro que Deus tratou com a vida de José durante longos anos no Egito. Então, Deus envia coisas para a nossa vida, pode ser para nos levar ao arrependimento, pode ser que Deus já vinha avisando, como a fome de 3 anos e meio, e a gente não escutou, pode ser que não seja nada a ver com alguma coisa que a gente não estava sendo sensível a Deus, pode ser que Deus queira mostrar a grandeza dele, enfim, tem todas as coisas. Então, por isso que quando vem uma situação na nossa vida, a gente não tem uma resposta fácil. Não tem uma resposta fácil. Se você pega um livro e fala assim, olha, quando acontece isso e isso na sua vida, é só fazer 1, 2, 3, resolve tudo. Não é assim, não temos resposta simples, porque Deus lida com cada pessoa individualmente, amém? Deus vai lidar com você, Deus vai lidar com nossa geração, Deus vai lidar com cada grupo, com cada indivíduo de uma forma personalizada, mas é bom entender todos os fatores incluídos. Então, Deus mandou Eliseu falar com essa mulher, vai embora para a terra dos filisteus. A forma como Deus ia proteger, providenciar para a mulher, foi de um jeito. O próprio Eliseu, que recebeu a revelação, ele não foi embora. Ou, se ele foi embora, pelo menos não está registrado aqui. Ninguém sabia onde ele estava também, né? Mas Deus tinha algo especial para cada pessoa, para cada situação. Deus sustenta pessoas dentro da tribulação, sem sair do lugar. Deus sustenta outros mandando para fora. Então tem que ouvir a voz de Deus, né? Não tem uma resposta clara. Agora a pergunta por isso que eu começo aqui, providência divina na vida da sunamita. Onde que a providência divina começou na vida dela? Imagine se nós não tivéssemos a história do capítulo 4 e estivesse falando assim, Eliseu chegou para uma mulher sunamita e falou assim, vai embora, Deus está me mostrando que vai ter 7 anos de fome e você precisa ir embora. Se a gente não tivesse a outra história, nós íamos perguntar, mas por que a mulher sunamita? Mas pela história do capítulo 4, nós temos uma boa ideia, porque Deus estava investindo, porque Deus estava protegendo, por que a providência divina foi tão visível, tão clara na vida da sunamita. Porque essa mulher sunamita não era dos filhos dos profetas, ela não fazia parte dessa comunidade profética, mas ela viu, né, estou relembrando o capítulo 4, quando Eliseu passou, ela convidou para ficar, e ela viu algo de Deus. Pela história, parece que ela não sabia, esse é o profeta Eliseu, mas ela sentiu algo de Deus, e ela queria aproximar o profeta, ela queria ficar perto, ela chamava
chamava o profeta para voltar, ela criou um ambiente, ela queria que o profeta ficasse lá mais, ela fez um quarto especial para ele. Então ela investiu, eu só coloquei aqui, ela investiu na vida de Eliseu, mas o princípio que eu queria dizer é que ela amava a Deus, ela queria ficar perto, foi ela que investiu. Os caminhos de Deus são misteriosos, eu não estou dizendo que sempre começa com uma iniciativa humana, a gente não tem essa clareza na Bíblia, sempre vai ser um mistério, como que alguém se aproxima de Deus, mas eu quero mostrar que a mulher sunamita recebeu um aviso especial de Deus. Eu ficaria muito comovido se de todas as pessoas em Israel o profeta viesse falar comigo. Deus está preocupado com você, vai ter uma fome de 7 anos, vai com toda a sua família, vai fora de Israel, eu tenho um lugar para proteger você lá. É uma coisa tremenda, é providência divina, mas isso começou antes. Essa mulher já tinha mostrado o interesse que ela tinha pela causa de Deus. Ela chamou o profeta porque o profeta para ela trazia a fragrância de Deus, ela queria fazer uma casa para Deus. Ela não queria, ela não estava interessada em se promover, porque tem gente que quer encostar em pessoas famosas, porque isso vai trazer status para mim. Mas quando Eliseu perguntou, ela chamou, lembra? Ela fez o quarto para ele, aí ele foi ficar lá no quarto, aí ele falou com Geazi, eu preciso fazer alguma coisa para ela, olha isso que ela fez para mim. Aí chamou a mulher, ele perguntou para ela, o que eu posso fazer por você? Eu posso recomendar seu marido para o general, para o rei? Ele quis dizer que ele podia fazer alguma coisa. Se ela tivesse segundas intenções, se ela tivesse feito isso porque ela queria ganho próprio, ela teria falado assim, é isso mesmo, eu quero mesmo, fale com o rei, eu estou precisando, meu marido precisa, não sei o quê. O que ela respondeu? Está tudo bem comigo. Tá certo, você pode dizer assim, ela era rica, o marido dela tinha propriedade, ela não precisava de nada, mas ela não tinha outras intenções. Ela cuidou do profeta porque ela quis Deus na vida dela, ela quis trazer Deus. É semelhante a Davi querendo fazer uma casa para Deus. O que ela fez tocou o coração de Deus, ela quis trazer Deus para mais perto dela. Então, isso fez com que Deus também cuidasse. Por isso que a gente volta para Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Isso não é uma coisa teórica, não é uma coisa oficial. Como é que eu posso falar assim? Eu amo a Deus, isso claro que eu amo a Deus. Não, é paixão, é amor de coração mesmo, é sentimento. Todas as coisas cooperam para o bem quando você ama a Deus, quando a sua vida está envolvida com Deus, quando você se interessa mais pela causa de Deus do que a sua própria casa, do que o seu futuro. Você quer alguma coisa, você está querendo se envolver com Deus. É isso que a gente vê na vida dessa mulher. Por isso, houve também uma reciprocidade, Deus mandou o profeta falar com ela, ok? Então, fome é um tratamento de Deus, Deus trata de várias formas. Só mais um parêntese sobre a fome, nós não podemos fazer um paralelo exato entre o jeito que Deus tratava com Israel no Velho Testamento e o jeito que Deus trata o Brasil, por exemplo. Não é um paralelo exato, tem muitas coisas que se aplicam. Eu só quero dizer, Israel era uma nação santa, uma nação escolhida, tinha uma aliança com Deus como nação. Então Deus falava, se vocês forem obedientes, vai chover, vocês vão colher, vai ter colheitas abundantes, eu vou abençoar, vocês não vão ter enfermidades, tem todas as bênçãos como nação. Hoje
nós não temos, ainda que algumas pessoas tenham várias teorias, mas nós não temos nenhuma nação, nem a própria nação de Israel hoje é igual à nação de Israel antigamente. Deus tem propósitos, tem profecias, é um assunto meio complexo, mas nem a nação de Israel hoje, embora esteja cumprindo profecia, tem muitas coisas relacionadas, mas não existe hoje no plano de Deus uma única nação que é a nação de Deus, ok? A gente precisa entender isso. Não é que a igreja, aí tem outro erro, que as pessoas colocam, a igreja substituiu Israel, não tem mais Israel de jeito nenhum. Não. Tem um plano de Deus para Israel, tem um plano de Deus para a igreja, e é bem complexo, mas eu só estou querendo dizer, não tem chuva sobre o Brasil, vem tempestades, vem um terremoto no Haiti, enfim, tem coisas que acontecem, não podemos, obviamente, não descartamos a soberania de Deus, e tudo que Deus faz é para trazer arrependimento. Não está chovendo em São Paulo, o que a igreja devia estar fazendo? Orando, se arrependendo, não criticando. Nosso passatempo é criticar, né? Porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente, não sei o que, não sei o que. Nós gostamos de criticar. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa se arrepender. Quem está errado na história é a igreja. A nação está totalmente fora, claro que está fora. Não estão nem aí com Deus. Pode ser que tenha alguém dentro do governo que tenha um temor de Deus, mas de maneira geral, os governos, muito pelo contrário, a Bíblia fala que quem é o príncipe desse mundo é Satanás. Então, nós devemos orar pelos governantes, devemos orar para que tenham temor de Deus, para que busquem a vontade de Deus, mas quem é responsável pelo bem-estar da nação? Quem é responsável? A igreja, o povo de Deus. Então, isso é o que mudou em relação ao Velho Testamento, né? E desastres naturais, coisas que acontecem, tem a ver com o plano de Deus, mas não é a mesma coisa como a aliança específica que Deus tinha com Israel, em que todas as coisas da natureza estavam intimamente relacionadas com a relação que eles tinham com Deus. Claro que as coisas que estão acontecendo são efeitos do homem que não está respeitando Deus, e tem muitas coisas dos quais precisamos nos arrepender. É só um comentário para a gente saber um pouco melhor como comentar. Ok, vamos seguir com a história aqui. Então, ela investiu, né, na vida do profeta. O que eu quero dizer com isso? Que ela se dispôs, ela se colocou dentro do plano de Deus, ela amou a Deus, ela quis promover a causa de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem quando a minha vida está comprometida com a causa de Deus. Se eu não tenho compromisso com a causa de Deus, é errado eu ficar cobrando de Deus. Deus, o Senhor não está cuidando de mim, cadê a providência? Calma, você está envolvido com a causa de Deus? Você ama a causa de Deus? Porque as coisas que Deus vai fazer na sua vida vão cooperar para o bem, para que você caminhe ainda mais na causa de Deus. Se você, como Balaão, está procurando uma coisa que Deus não quer, ele vai mandar o anjo barrar o caminho, ele vai mandar cercar o caminho, e não vai ser para o bem. Se a jumentinha não falasse, Balaão teria sido morto. Então, as coisas não cooperam para o bem quando o meu coração não está reto com Deus. Importante entender isso. Ela recebeu o aviso da fome, então isso é uma evidência, né, da provisão de Deus. Agora, outra coisa que faz parte. Vamos dizer que ela ouvisse o aviso de Eliseu, e inclusive Eliseu não só falou, vai ter uma fome. O que Eliseu falou mais com ela? Ele falou, vai embora, vai aonde você... Ele só não falou, vai na terra dos filisteus. Ele falou assim, vai aonde você puder. Ele não falou para ela ir embora definitivamente. Ele falou, vá, essa palavra que você tem no versículo 1, e mora onde puderes, essa palavra significa
peregrinar, não é coisa permanente. Temporária. Vai morar por um tempo até passar a fome. Era muito claro isso. Então a ordem de Deus para ela era: vá embora com toda a sua família, e é pelo período da fome. Então vamos dizer que ela: mas aqui está muito melhor, eu tenho grãos guardados, eu consigo ficar aqui. Ela poderia confiar na providência divina se ela não obedecesse a Deus? Então, isso é outra questão. Então, a providência divina na vida dela tem esse primeiro ponto, que ela já tinha investido na causa de Deus, e tem esse ponto aqui de que ela cumpriu, ela obedeceu, ela fez o que Deus mandou fazer dentro daquela circunstância. Ela foi obediente, porque a Bíblia, olha aqui, versículo 2: levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela fez de acordo com a ordem que Deus deu para ela. Então, isso é muito importante. Ela não teria tido tanta intervenção de Deus na vida dela se ela não tivesse sido fiel, né? Ela foi com sua família e habitou, novamente a palavra peregrinar, ela habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, ela não orou pedindo a direção de Deus. Ela já tinha direção. Puxa, aqui está bom, Deus, posso ficar aqui? Não, ela sabia que era 7 anos. Então ela nem precisou receber outra palavra. Ela já voltou, terminaram os 7 anos, ela voltou, só que aí, essa é a prova da nossa fé. Esse é o momento em que você vai pensar: Deus não está cuidando de mim. É ou não é que ela podia ter pensado? Ela fez tudo certinho. Quando ela voltou, ela não tinha mais terra, ela não tinha mais casa, ela não tinha nem onde morar. E ela podia ter pensado: bela provisão de Deus para mim, bela providência, todas as coisas cooperam para o bem, eu fiz o que Deus mandou, deu tudo errado. Gente, nós vemos aqui o final da história, a gente já sabe que deu tudo certo no fim, mas não foi assim na vivência dela dia por dia. Ela enfrentou uma situação em que ela poderia ter falado: por que isso aconteceu? Deu tudo errado para mim. Então aí que a gente tem que realmente confiar. Se Deus mandou... Gente, eu sempre recomendo de novo o livro A Patrola de Deus. É um livro maravilhoso. Ele mostra como Deus entra na nossa vida, muitas vezes com o tratorzão, derrubando tudo, mas é sempre para o nosso bem. E o primeiro capítulo, se você tem esse livro, pega esse livro, leia o primeiro capítulo de novo. É muito, muito bom. Esse livro a gente tirou foram 7 mensagens, né, que a gente tinha naquelas fitinhas cassete. Acho que foi nos anos 60. Nós pegamos essas fitas em 1974, se não me engano. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos no Ministério de Literatura. E eu me lembro muito bem o primeiro capítulo do livro, a primeira mensagem, né, que ele deu. Deus quer nos fazer o bem. É uma coisa muito óbvia. Claro, Deus vai querer fazer mal para alguém, mas ele mostra que tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Nós temos momentos na nossa vida que a gente precisa agarrar essa palavra e segurar, porque tem hora que não é fácil. Nessa hora que ela voltou da terra dos filisteus, eu imagino que ela poderia ter posto tudo a perder, porque se ela joga tudo fora, como fala, Hebreus é um livro que fala muito sobre foi uma carta escrita para cristãos da igreja primitiva que estavam sofrendo perseguição. E naquele livro, no livro de Hebreus, um dos temas principais é nossa esperança. E lá pelo capítulo 10 ele fala, não jogue fora a sua esperança. E ele já tinha mostrado no capítulo
3 e 4, como o povo de Israel que saiu do Egito, eles não confiaram em Deus, não acharam que Deus ia introduzi-los na terra prometida. Então tem momentos na nossa vida que a gente pensa, não vai dar certo. Aquela geração que saiu do Egito pôs tudo a perder, porque não confiaram em Deus, não acreditaram que Deus estava fazendo bem. Lembra como eles falavam? O que eles falavam no deserto? Por que Deus nos tirou do Egito para... O que eles falaram? Para nos deixar morrer aqui no deserto? O que eles estavam falando? Deus está nos fazendo mal. Eles estavam falando isso. E eles colocaram tudo a perder. Aquela geração perdeu. Morreu no deserto. Vocês estão entendendo? A providência divina é maravilhosa. Mas tem uma interação nossa com Deus. Se eu não confiar, se eu não acreditar, se eu não falar assim, Deus, eu perdi tudo que eu tinha, mas ela vai atrás do profeta, ela vai atrás do rei, ela acredita, Deus não vai deixar eu perder. Ou se ela ia perder, não é o que aconteceu nessa história, se ela fosse perder, mas seria para o bem. Se Deus permite que você, porque no livro de Hebreus ele fala, ele menciona, ele falou assim, tem alguns de vocês perderam tudo que vocês tinham. Na igreja primitiva a gente sabe, nas perseguições, tinha gente que perdia propriedades, tinha gente que perdia vida, tinha gente que perdia familiares que eram martirizados. Então, eles perdiam coisas, só que Deus só faz bem para nós. Deus só faz o bem. Se você consegue pegar essa ideia, Deus não faz o mal. Você pede uma coisa para Deus, Deus sempre responde? Ele sempre responde, mas a resposta pode ser não. A resposta pode ser silêncio, não é? Deus sempre responde, sempre tem uma resposta de Deus. Mas nem sempre a gente gosta da resposta de Deus. Então, a resposta de Deus pode ser não. A resposta de Deus pode ser algo que a gente não gostou. Isso pode ser temporário, pode ser que Deus mande Abraão devolver o filho e depois ele dá o filho de volta para Abraão, pode ser, mas pode ser que ele não devolva. Muita gente perdeu filho. Muita gente perdeu a própria vida. Então, nem sempre, isso que eu queria que a gente precisa entender, providência divina, todas as coisas cooperam para o bem, não significa que tudo vai acontecer do jeito que a gente pensa, mas sempre vai ser para o bem. Por que eu vou ficar feliz se eu amo a Deus, se eu amo os propósitos de Deus, se os propósitos de Deus são avançados com minha perda? Eu não posso falar, Deus, tudo pertence a Ti, a minha vida existe para trazer o Teu reino, minha vida existe para contribuir para o Teu propósito. Então, se a minha perda é para o ganho do reino de Deus, e foi isso que Jesus mostrou, Jesus perdeu quantas coisas para ganhar algo tremendo para a causa de Deus. Então, a gente precisa entender esses aspectos. Tanto pode ser que uma perda temporária se transforme em ganho, ou pode ser que a perda temporária seja permanente e traga um ganho permanente no reino de Deus. E nós precisamos entender isso. Todas as coisas que Deus faz acontecem para o nosso bem. Mas você precisa saber onde está o seu coração. Se o seu coração está no seu ganho, no seu prazer, no seu interesse presente, pode ser que você seja decepcionado. Porque nem sempre o reino de Deus vai ganhar com o seu ganho. Então é isso que nós precisamos colocar. Então a providência de Deus nesse momento realmente veio porque ela não desistiu. Quando ela perdeu todas as coisas, Deus ia mostrar uma coisa tremenda, né?
Mais uma vez, eu só quero mencionar, então, os dois atores nessa cena, né? Deus montou uma cena para ela, né? O rei conversando com Geazi. Deus montou isso para ela. Isso é outra coisa que eu acho fantástico. Primeiro, Deus mandou o profeta falar com ela. Mais ninguém. O profeta não avisou mais ninguém. Avisou para ela. Coisa tremenda. Aí ela vai conversar com o rei. Na hora que ela chega, e aí a gente tem assim, até difícil de imaginar essa cena com o rei. Porque a gente sempre imagina o rei num lugar separado, fechado, no trono, uma sala cheia de guardas, só entra quem... Naquele tempo, parece que eles eram... Elias chegou para Acabe e a gente nem sabe como é que ele entrou na presença do rei, né? E a mulher que contou a história, que foi aquela das duas mulheres que combinaram de comer os 2 filhos, ela falou com o rei quando ele estava andando em cima do muro. Então, o rei, ele era acessível, né? Então, de alguma maneira, o rei estava conversando com Geazi. Se Geazi estava leproso ainda, né? A gente não sabe, mas provavelmente sim. Então, provavelmente, o rei não estava com Geazi dentro de uma sala íntima dele, porque ele era leproso. Então, eles estavam provavelmente no lugar público. Tanto é que a mulher também chegou e os dois estavam conversando, né? Porque você imagina, como é que essa mulher entrou na audiência do rei sem ser anunciada, assim, é meio difícil de imaginar. Então, acho que era um lugar público realmente. Então, Deus montou esse cenário só para ela. Só para ela. Por que eu falo isso? Lógico, eu não posso julgar o coração de cada um, mas eu só queria que a gente entendesse como Geazi, eu acho que é uma coisa positiva que acontece com Geazi. Geazi tentou enganar Eliseu, foi infiel com Deus, tal, ele foi castigado com a lepra, mas eu acho que essa história mostra uma coisa positiva, porque ele vai contar para o rei as coisas que Deus fez, ele deu glória para Deus, ele não ficou, parece, amargurado, falando mal de Eliseu. Você quer que eu fale de Eliseu? Aquele que me feriu de lepra, aquele homem que... ele podia ter falado mal de Eliseu. Não, ele não falou mal de Eliseu, ele contou as coisas. Então, acho que é uma história positiva. Eu só queria colocar, assim, eu acho que é importante a gente ver que Geazi perdeu algo que ele podia ter mantido, se ele não tivesse feito o que ele fez naquela história de Naamã. Porque o que sobrou para Geazi fazer? Só relembrar. Ele só podia contar as histórias. Gente, é maravilhoso poder contar alguma coisa que Deus fez no seu passado. Mas nós precisamos continuar andando com Deus hoje. Não é só contar. Eu estava presente. Tem gente que participou de um avivamento e fica o resto da vida só contando o que aconteceu naquele momento de cura. É bom a gente poder contar, é bom a gente ser testemunha, não estou falando que isso é mal, mas se a nossa vida espiritual é só isso, Geazi hoje ele não é mais o moço de Eliseu. Ele perdeu a oportunidade de estar dentro dos acontecimentos. Então eu acho que é importante a gente ver que essas duas figuras aqui, o rei de Israel, esse rei de Israel, o filho de Acabe, ele não dá um nome para ele, né? Mas deve ser Jorão, filho de Acabe. Jorão, ele é um pouco melhor do que Acabe. Ele tem algumas coisas, até a Bíblia fala que ele não era como o pai e a mãe. Mas ele nunca voltou totalmente para Deus. Na história dos leprosos, quando ele ouviu a notícia, ele não estava, Deus falou que ia dar provisão, ele não estava ligado com o livramento de Deus. Ele não se arrependeu, ele quis matar Eliseu por causa do que aconteceu. Então, assim, nenhuma das coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus faz é para nos levar a arrependimento. Ele não voltou ao arrependimento, mas ele queria que Geazi contasse as histórias de Eliseu. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto.
contar as histórias, tanto do lado de Geazi perdeu a oportunidade de fazer parte da história de Deus hoje. E o rei de Israel, ele quer ouvir as histórias, mas ele não fala, eu preciso voltar para Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso trazer o povo de volta para Deus. Em nenhum momento ele faz isso. Então, é por isso que eu falo, eles fazem parte de um cenário da providência divina, mas eles não são protagonistas ativos, né? Eles não são. E pensa bem, o rei ouviu a história da mulher, falou, então, ele designou um oficial, falou assim, vai lá, devolve a propriedade para ela e devolve todo o ganho, todo o rendimento dessa propriedade desde o dia que ela saiu. Agora, por que ele fez isso? Porque ele ouviu a história e foi um livramento, assim, ele viu que era Deus. Mas se ele fosse um rei justo, ele não tinha que fazer isso de qualquer forma. Se a terra era dela, não deveria ser só por causa disso. Então, eu só queria deixar essa visão, né, de quem é o rei, de quem é Geazi, para a gente também entender que Deus tem algo melhor. Queremos ser como a mulher sunamita, queremos investir a nossa vida na causa de Deus, sem segundas intenções. Ela nunca pensou, quando ela chamou o profeta, ela não pensou que através disso ela ia ganhar um filho, ela não pensou que ela ia, nem estava procurando algum ganho, alguma recomendação, alguma posição superior. Ela nunca imaginava que ela ia ser protegida futuramente durante a fome. Então ela não sabia de nada disso. O nosso investimento no reino de Deus, o nosso investimento na causa de Deus, não é com segundas intenções. Por isso é tão difícil a gente, na nossa cultura evangélica, é tão difícil falar sobre o dízimo, por exemplo. Porque você vai dizer, dar o dízimo, Deus abençoa. Não tem como negar esse fato. Deus abençoa mesmo, não é só o dízimo. Quanto mais você der para Deus, mais Deus devolve. Deus é tremendo, mas não é com essa motivação. Não é você não dá para Deus pensando no que você vai receber de volta. Se a sunamita estivesse investindo na vida de Eliseu porque ela estava querendo ganhar alguma coisa, não teria tido valor para Deus. Vocês entendem? Então, esse é o princípio, é investir na causa de Deus, mas não pensando no que você vai ganhar. Não pensando assim, poxa, eu vou fazer isso porque daí na tribulação Deus vai cuidar de mim. Não é pensando em algum tipo de ganho. É realmente se colocando, amando a Deus com todo o coração. Senhor Deus, isso está com certeza muito acima de nós. Acima do nosso coração tão volúvel, tão egoísta. Senhor, nós não podemos dizer que temos o coração da sunamita, mas nós podemos dizer, Deus, por favor, transforma o nosso coração. Se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida hoje, se tem alguma tribulação, se tem algum prejuízo, se tem alguma dificuldade que nós estamos passando, Senhor, ajuda-nos a receber isso das Tuas mãos, porque o Senhor nunca nos faz mal, de forma alguma. O Senhor vai fazer todas as coisas para o avanço do Teu reino, mas isso envolve a nossa vida. O Senhor nos ama individualmente, o Senhor quer o nosso bem. Por isso, Senhor, ajuda-nos a realmente confiar em Ti, no Teu reino, de todo o nosso coração, te pedimos. Amém.